tá bom? Então, vamos dar início. Nós estamos hoje no 4º dia do evento, né, do ENEM-PARC 2022. A sessão temática de trabalho nossa é com o tema, né, de patrimônio, escalas e processos, tá? A gente está na mesa 11, né, dos trabalhos, a ST 4.11, e agora a gente vai chamar pela ordem da apresentação, né, que já está na organização do evento do ENEM-PARC, o Yuri, né, que ele vai estar apresentando com o tema a Cacimba do Povo, em Aracati, Ceará, caso de intervenção patrimonial. Então, os autores desse artigo foi o Yuri, né, de Souza Duarte, e a Lorena Petrovich Pereira de Carvalho, tá? Então, o Yuri vai começar a apresentação, tá, Yuri? Então, você tem, como a gente já falou, 15 minutos para apresentar, 1 minutinho antes a gente te avisa, ok? Tá ok, professora, muito obrigado. Vou só colocar aqui. Bom dia, gente. Agora, bom dia, né? Meu nome é Yuri, a professora já apresentou, né? E esse artigo, né, foi produzido com Lorena Petrovich Pereira de Carvalho, né? Ambos nós somos doutorandos no Programa de Arquitetura e Urbanismo no PPGAU da UFRN, aqui no Rio Grande do Norte, e, né, temos como título, né, A Cacimba do Povo na cidade de Aracati, né, como é conhecida a edificação em que a gente está tratando. É um caso de intervenção. Então, esse trabalho, ele é um relato, na verdade, é mais um relato, uma breve análise, um breve comentário, eu diria, né, nem análise, né, a respeito de uma intervenção, né, e uma edificação de valor patrimonial, né, situado na cidade de Aracati. Ela foi fruto de, né, a forma final do artigo se tomou após a gente concluir, nós concluímos uma disciplina de patrimônio, né, no programa de pós-graduação, né, mas ele vem tomando forma, na verdade, há bastante tempo, uma vez que essa edificação ela vem sendo acompanhada, vocês vão ver que as fontes, né, de imagens e fotos, né, são basicamente assim, né, dos registros, né, de um arquiteto, Lima, que foi quem realizou o projeto de intervenção, né, e aí as fotos foram ele que tirou, porque a gente não mora na cidade, eu não moro na cidade de Aracati, né, mas sim, já tinha conhecimento há bastante tempo, então assim, tem uma pessoalidade também aí nesse acompanhamento do trabalho, desse projeto. Então, assim, né, para situar a cidade de Aracati, né, uma vez que esse evento é nacional, perdão, não deu o play aqui no meu cronômetro, ensaiei bastante agora, vou dar o play. Então, a cidade de Aracati, uma vez que esse fenômeno, né, esse evento é nacional, a gente tem, ela é mais conhecida, né, assim, turisticamente pela praia de Canoa Quebrada, e ela fica próxima à cidade de Guaramiranga, Serra de Guaramiranga, né, relativamente próximo. E aí, né, ela tem esse perímetro já tombado como um sítio histórico desde o ano 2000, pelo IPHAN, né, principalmente, né, este eixo que está em vermelho. Vocês conseguem ver minha setinha? Esse eixo que está em vermelho. Sim, dá para ver, sim. Ótimo. Que está em vermelho, que é conhecido como Rua Grande, né? Uma rua que tem vários casarios, né, de estilo eclético, né? Termina com a igreja também, que ela também é tombada. Então, tem um sítio histórico bem preservado aqui na cidade, né, desde o ano 2000, né, e também regulamentado no macrozoneamento da cidade, pelo plano diretor, já no ano 2000. Né? E a Cacimba está fora desse perímetro, né, próximo à BR-304, né, onde, né, na entrada da cidade, né, na entrada histórica da cidade, né, que seria esse eixo aqui, e, né, lembrando que a cidade ela magia também o rio Jaguaribe, né, um rio importante para o estado do Ceará, né, em que ela, né, teria o porto, existe o porto ainda hoje, na cidade de Aracati, né, que escoa, né, faz parte das exportações da cidade. E é interessante que, apesar da Cacimba ter dado nome à região da cidade, ao bairro da cidade, não é de conhecimento comum, né, a existência, ou não era
de conhecimento comum a existência desta edificação. Então, mas assim, o que é a cacimba, né? O que é esse equipamento? Né? É uma edificação, é um chafariz público, né, que abriga, né, que, com o conhecido cacimbão interno, o poço, né, que possui, esse específico possui 2 tanques laterais, né, que tem a função de fornecer água, né, fornecer água à cidade, aos moradores da cidade. E ele tem, né, ele fazia parte de um conjunto de 3 chafarizes que a cidade possuía, né, esses outros 2 a gente não encontrei registros históricos até o momento, a gente sabe mais ou menos onde ficaria, mas a gente realmente não encontra vestígios dele, né, e a cidade utilizava esses chafarizes, né, porque a água proveniente do rio Jaguaribe é uma água imprópria para o consumo humano, uma água salobra. E aí, né, este é o estado em que a cacimba se encontrava, né, no ano de 2000, e essa foto é de 2007, mais ou menos, 2008, eu não coloquei na fonte, perdão. E aí o equipamento deixou de ser utilizado, né, passando por um processo de arruinamento, a partir da década de 1950, onde a CAGES, que é a Companhia de Águas do Estado do Ceará, passou a fornecer água, né, encanada para as pessoas, né? Então, segundo, né, depoimentos dos moradores e que foram coletados, de início havia resistência de utilizar água encanada devido à presença de cloro, né? Então as pessoas ainda utilizavam, passaram bastante tempo utilizando a água da cacimba, mas que isso foi, né, foi deixando de ser utilizado ao longo do tempo, né? E, né, essa cacimba também tem uma função econômica na cidade, uma vez que ela está situada próxima à saída, né? E na cidade de Aracati tem um porto né, de escoamento de mercadorias. Ela fazia parte do ciclo da charque, né? Onde as boiadas, né, onde animais migravam, né, vinham do sertão do Ceará, do Rio Grande do Norte, Paraíba, né, e Pernambuco, né, interior do Pernambuco, né, eles vinham em direção à cidade de Aracati, né, para o beneficiamento da charque, do couro e posterior exportação, né, e ali na cacimba seria uma das paradas para descanso, uma vez que aqui nessa imagem a gente consegue ver ainda a presença de carnaubais, né, uma vegetação muito presente na região, fornece sombra, água, ou sombra, né, descanso para os animais e para os trabalhadores, além, claro, do fornecimento de água. Como essa edificação né, que seria falada assim, uma arquitetura de menor escala, né, não tem uma monumentalidade, né, a gente encontra poucos registros históricos dela, né? Uma delas, né, essa aquarela feita por José dos Reis Carvalho, né, realizada no âmbito de uma expedição em 1859, né, realizado pelo Instituto Geográfico Brasileiro, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né, que tinha como objetivo fazer diversos levantamentos, né, como geográfico, zoológico, botânico, etnográfico, né, em várias províncias ainda, né, do estado do Nordeste brasileiro. Né, ele vai desenvolver essa aquarela que nos leva a crer, né, a partir de algumas observações, que é a nossa edificação em questão. Né? Esta expedição específica ela ficou limitada apenas ao estado do Ceará, né? Começou em 1859, finalizando em 1861. E aí, né, a gente tem, né, algumas características, né, da própria edificação, né, que é uma edificação que, como eu já comentei, ela tem um poço interno, onde as crianças aí estão, né, em pé, na sua ponta, né, e esses poços externos, né, tanques aqui, que estão presentes aqui nessa perspectiva. Né, então, ela, né, tem ali algumas características, né, da arquitetura, assim, né, arquitetura eclética, né, então frontão, volutas, cornija, a construção em alvenaria autoportante, né, e a gente não encontra registros históricos também da sua cobertura original, né, porém a gente
consegue perceber ali alguns vestígios, né? Conseguia perceber alguns vestígios, né? Que naturalmente não foram a original, mas algumas intervenções que a edificação sofreu ao longo do tempo, né? Então, tá aí alguns detalhes, né? A cornija, né? Algumas volutas da fachadinha, né? E o frontão. Isso, né? O estado, naturalmente, antes da intervenção, né? E, né? Vamos falar um pouquinho rapidamente, né? Do projeto de intervenção, né? Esse projeto, como comentado, foi desenvolvido pelo arquiteto Gerson Lima Amaral, né? E é fruto de um TCC, né? Em que ele faz uma série de intervenções em outras edificações históricas também situadas na cidade de Aracati. E aí ele vai dar, principalmente, algumas diretrizes para que sejam, né? Pensadas e desenvolvidas, né? Na edificação. E essa execução, né, a prefeitura da cidade resolveu realizá-la aí após alguns anos. Nesse projeto de 2007, né, esse TCC foi elaborado em 2007. E aí, né, a gente tem algumas orientações principais, né? Então, a fim de estabilizar a estrutura existente, foi utilizado tijolo cerâmico batido com argamassa em traços próximos, a fim dos materiais trabalhados solidariamente, né, devido à dilatação dos materiais. Elementos que não haviam certeza da sua forma primitiva, né, o arquiteto optou por inserir elementos contemporâneos, né, pensando ali na distinguibilidade. Então, ele vai propor aqui a presença de uma torneira, né, que, como tinha originalmente, né, ele vai, né, propor uma torneira, né, com estética contemporânea. O reboco, né, que estava totalmente, né, degradado, foi indicado reconstituir o reboco e elementos da fachada utilizando técnicas primitivas, né, com especial atenção ao traço do reboco, né, para, né, pensar na solidariedade dos materiais. A cor, né, então a cor, ela também era uma cor bastante, a partir de estudo de prospecção, essa cor era bastante utilizada nas edificações públicas da cidade. Então, a casa de câmara e cadeia e o mercado possuem a mesma cor, um vermelho escuro, um vermelho, né, realizado a parte na base de cal. Algumas passagens tinham sido fechadas, né, e foram taipadas, então ele propôs reabrir, né, e instalações, naturalmente, né, recuperação e limpeza do poço que estava sujo, né, e instalação de uma bomba elétrica, né, com ali um aspecto mais discreto possível. Eu acho que eu tive que tirar na apresentação, né, mas era importante citar aqui, aí eu vou voltar aqui o slide, para mostrar que a edificação ela possui uma trinca bem grande, né, devido à presença de um pé, de uma árvore, né, a raiz de uma árvore que estava fazendo ceder a sua base, né? Então, a fim de estabilizar a estrutura, né, era a remoção da árvore, né, e tentar estabilizar a estrutura de alguma forma, né, impedir dela ruir. E aí, né, ele pensou também no entorno, né, uma vez que, como comentei, né, o carnaval fazia parte do cenário, né, do cenário em que a edificação foi produzida, ou existia, né, foi utilizada. Então, ele conta ainda com uma intervenção em edificação vizinha, né, que se supõe ser contemporânea à cacimba, né, provavelmente de um vaqueiro, uma pessoa que cuidava da edificação. E aí, né, alguns aspectos históricos se mantêm, né, como o aspecto de desgaste das alvenaria internas, desaprumo das paredes, né, e alguns aspectos que são marcas do tempo. Né? Em 2020, né, a obra foi inaugurada e aí a gente, né, observa uma série de mudanças, né, nessas orientações, né, foi realizada por uma, né, equipe da prefeitura. E aí, né, o arquiteto aponta, né, que não foram interessantes para, né, a edificação, né, devido a uma série de questões, né, de materialidade, inserções de soluções, né, e falta de especialidade dos operários.
dentre outras coisas, né, a gente percebe aí o uso do chapisco cimentício comum, né, na base da edificação, né, foi refazer o reboco e não, né, simplesmente fizeram um reboco como é feito de maneira contemporânea. Utilização de rebocos cerâmicos, né, de 8 furos, tentando reconstituir, né, a forma original, ou, né, uma das formas originais da edificação. A parede que tem a trinca, né, uma marca do tempo da edificação, né, ela foi derrubada e reconstruída, né, de maneira sem um critério, né, que era proposto inicialmente, e o piso interno foi recuperado, né, e aí utilizaram os tijolos batidos da parede que foi derrubada, né, essa parede que possuía a trinca. E aí a cor, né, claramente utilizado uma cor assim, sem um critério também proposto, né? Então, não é uma tinta basical, não é uma tinta que se aproxima ao tom de vermelho que estava proposto. E foi deixada uma janela, né, uma abertura aqui para mostrar o reboco original, né, os tijolos originais, né? E como um todo a gente percebe aí algumas, né, grandes, né, uma tentativa, na verdade, de reconstituir, né, uma forma original, né, aquela coisa mais imagética, né? Mas, né, apesar disso, né, na visão do arquiteto... Né, Yuri, só um minutinho, tem mais alguns segundinhos só, tá bom? Tá, eu já estou terminando, tá? Porque depois é a parte da análise aí termina, né? Na visão do arquiteto, né, um saldo positivo na intervenção, porque a edificação recebeu notoriedade na cidade, uma vez que ela estava totalmente esquecida, né, e não corre o risco iminente de ruir, como estava no outro momento. Tá? Então, né, essa aqui são a parte da análise crítica, né, que aí, né, vou comentar um pouco, né, que a questão do valor de uso, né, que foi, não, o original não era mais possível, né, mas que agora, né, houve um resgate aí, um novo valor, um valor de novidade, né, que a intervenção gerou na cidade, né, então as pessoas agora passaram a conhecer a cacimba, e aí com isso, né, outras intervenções passaram a ser pensadas em outras edificações da cidade, o que é interessante, né, de certa forma. As intervenções não permitem a reversibilidade, né, e a distinguibilidade também, né, isso se perdeu, né, bastante com essa intervenção. E aí a gente tem a permanência, né, de algumas coisas algumas características que mantêm a autenticidade da ruína, como a pátina, o desgaste do tanque, algumas coisas, algumas características que se mantiveram, né, mas ainda de forma discreta, né, na edificação. Porém, né, também eu concordo assim com o arquiteto, né, que apesar de, né, a gente ter todo esse processo em que a edificação chega, né, recebeu uma intervenção não tão interessante, né, olhando assim para o todo, para o contexto em que a gente vive, né, esse valor de novidade, ele de certa forma reacende o debate local, né, o debate na cidade, né, e claro, né, outras intervenções podem ser realizadas de maneira, né, mais cuidadosa, né, mas, né, que uma edificação que estava abandonada, né, correndo risco iminente de ruir, né, sem segurança alguma e tal, agora tem, né, aí recebeu uma atenção das políticas públicas. Desculpe passar pelo tempo, né, que são algumas das referências que eu utilizei, e muito obrigado por assistir esse trabalho. Não, imagina, deu tudo certo. Vamos passar, então, para o próximo, já vamos na sequência, né? O próximo artigo é Reconstrução Digital do Palácio das Águias através de desenhos digitais e maquetes virtuais. Os autores são Luciana Nemer Diniz, Nelson Porto Ribeiro, Felipe Lopes Cantreva e Pamela Tomazini Lira. Não sei se todos vão apresentar ou apenas um, daí peço que vocês se apresentem, tá? Tá bom, eu sou vontade, Luciana com o Nemer, tempo dos estou 15 por minutos, aqui. tá bom?
Acho que Felipe está também e Pamela. Acho que Pamela está por aí também, vai assistir. A Pamela me comunicou que vai assistir, então eu e Felipe vamos apresentar. Vou marcar aqui, são 10h30, tá, vamos começar. Falar que esse trabalho ele foi motivado, né, por um fundo, né, um edital FOPESC, um fundo de pesquisa aqui na UF. Ele já tinha sido iniciado na forma de pesquisa com o professor Noelson Porto e a Pamela Lira como bolsista de iniciação científica. Eu tinha ciência disso, porque participo do GPTA UF, está aí na primeira página, né, aí na capa. Participo do GPTA desde 2014, e aqui na UF eu fundei o GARF também nesse mesmo ano, né? Então, na pandemia, em 2020, a UF lançou o edital FOPESC, né, para melhorias dos espaços e equipamentos de pesquisadores, e em contrapartida a gente tinha que apresentar um projeto de pesquisa e, na sequência, o seu relatório, né, com tudo fechado. Eu já sabia dessa pesquisa sobre o Palácio das Águias, conversei com o professor Nelson Porto, que foi meu supervisor no primeiro pós-doc, ele me deu autorização de dar continuidade na pesquisa, utilizando, no caso, os nossos conhecimentos na área de representação digital, para fazer essa reconstrução do Palácio das Águias, com desenhos e maquetes, né? Então, também conversei com a Pamela, professor Nelson e Pamela nos passaram a parte de informações históricas, e a partir disso eu fui complementando o levantamento, né, de imagens e desenhos, de forma que alimentasse-nos de informações suficientes para essa maquete. Então, a função da maquete no desenvolvimento de um projeto arquitetônico é de ferramenta criativa auxiliar para o processo de criação e representação. O tempo é fator considerável ao se incluir a maquete física num cronograma projetual. Logo, a presente pesquisa coube olhar para a questão da produção de maquetes virtuais, possibilitando o trabalho remoto durante a pandemia. O estudo de caso foi o Palácio das Águias, um edifício neoclássico no centro de Vitória, Espírito Santo, atualmente em ruínas, que exigiu da equipe um aporte exploratório, além das representações digitais, que passa pela história da arquitetura brasileira, interpretação de desenhos técnicos da década de 30 do século passado, a compreensão de imagens fotográficas do período e da década de 80 e da maquete física do edifício. Dessa forma, unindo duas sub-áreas de conhecimento, representação da forma e história da arquitetura, se deu corpo ao objetivo da pesquisa, registrar as mais recentes soluções no que diz respeito às representações bidimensionais e tridimensionais de projetos arquitetônicos, utilizando-se do caráter interdisciplinar e transitório entre as representações manuais e digitais. Então, assim, na introdução a gente vai relatar, né, toda essa motivação e a metodologia que passou por fontes, né, secundárias, e depois também a gente teve, na época, né, estava no auge da pandemia, quase ninguém saía, esse trabalho é do final de 2020 e o relatório é do início de 2021. Então, a gente usa até imagens do Street View para verificar a situação naquele momento do terreno, né, do embasamento do que restou desse palácio. E depois, falando um pouquinho da história, o Nestor Gomes ele foi governador, né, do estado do Espírito Santo. Ele decide, em 1923, construir uma residência para ele, e essa residência ficava numa parte bem alta, ainda é, né? Lógico, uma parte de topografia, né, mais acidentada, que a gente riscou ali num círculo vermelho nesse mapa de 1895, né? Que é um mapa que reproduz a cidade de 1895. Do lado ali desse sítio, né, a gente vai ter depois a construção de uma caixa d'água, né, que está tamanha altura, né, do acidente, aí, no caso da colina onde foi construído o Palácio do Nestor Gomes, que também é conhecido como Palácio da Santa Clara, né? Caixa d'água da Santa Clara, Morro da Santa Clara, a gente tem relatos assim dessa região. Mas o palácio funcionou como residência
por pouquíssimo tempo, porque já em maio de 24 ele começa a passar por transformações, e quando a gente tem o Florentino Avidos como novo governador do Espírito Santo, ele transforma esse palácio num orfanato. A gente vê que é um edifício assim novo, que tem sua função rapidamente adaptada, trocada, né? Então, ele já tinha sido, em 1925, transferido, né? E aí, em 1927, a gente tem notícias de reformas. A Pamela, que está aqui, ela fez várias pesquisas no Diário da Manhã, né, de 1927, do Jornal do Espírito Santo, que vai relatando essas transformações. Então, nos anos 50, né, o palacete passa a ser ocupado por outra instituição. Então, a gente tem ali uma escola de primeiro grau, a Maria Ericina Santos, e mais adiante ele se torna o orfanato, né, Santa Luzia, e em seguida, aí vai mudando de governo. A gente tem notícias da Gazeta que nos anos 80 ele chega a ser transformado numa espécie... como se fosse assim, uma UPA hoje em dia, né? Uma unidade assim, de pronto atendimento, é um centro de tratamento rápido, um hospital para tratamento de doenças venéreas. Então, é assim, um edifício que trocou de função várias vezes, né? Então, a gente vê que tanto essas transformações, né, elas foram acrescentando alas, mas a gente procurou se basear na formação inicial do edifício. E em 1985, as ruínas do edifício são tombadas pelo Conselho Estadual de Cultura, né? a SEC. Isso daí é um dado da Prefeitura de Vitória. E aí a gente começou também a mostrar não só a localização, mas trabalhar com imagens, com mapas, né? E plantas, enfim. A gente tem aí uma variação, né, com relação à topografia, nessa classificação, que a gente diz que até 1:2000 é planta, né? Depois até 1:20.000 é carta, e depois são mapas. Mas às vezes a gente tem a parte, né, de cartografia sem escala, porque depende muito da época, e a gente precisava das medidas desse palácio para poder realizar a maquete. Então a gente tem aí, né, nessa Vitória Central, uma planta de 1928, a gente tem uma perspectiva dele, provavelmente ainda sem as alterações, né, elas não estão visíveis. Em seguida, em 1933, né, dentro de um relatório que está no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, aí a gente já circundou ali, a gente tem todo esse perfil, né, do palácio desenhado ali em planta, e assim, o que de fato propiciou a construção da maquete foram umas plantas cadastrais que eram utilizadas para cobrança de IPTU de 1933, que estão em papel cartão e não disponíveis para consulta no Arquivo Municipal de Vitória. E que eu pedi a gentileza, como eu estava trabalhando com documentos lá já há bastante tempo, de colocar um papel manteiga por cima e desenhar. Então, a gente foi de um modo considerado hoje em dia até rudimentar, né? Foi o que nos propiciou ter as medidas das escadas, né? Das fachadas, porque a gente tinha muito... Eram imagens, né, antigas, fotos, mas que não viabilizariam jamais a construção da maquete. Inclusive, a gente tem uma maquete exposta que não conseguimos nem na Secult, nem no Estado, nem na Prefeitura saber qual foi a fonte que eles utilizaram para fazer essa maquete, porque não existe uma planta do palácio sem ser aquela que eu mostrei ali no papel manteiga, pelo menos até agora. Então, ele está localizado aí no Street View. A gente tem essa imagem de uma coleção particular, então a gente vê que a gente tem vários elementos aí. Temos o frontão, né? Temos a colunata, temos guarda-corpo, tem essa balaustrada, né? Tanto embaixo quanto na parte superior. Eu estava conversando com o Nelson semana passada, ele falou, com certeza a cobertura é telha cerâmica, mas devia ser um pé direito, uma altura de cumeira muito baixa, né? A gente não teve informação do desenho do telhado ainda sonhamos em obter, por isso que ele ainda não está na nossa maquete.
a gente tem essa imagem, né, de 1924, que não teve assim como objetivo focar no Palácio das Águas. Isso daí já é um recorte de uma fotografia que aparece a Avenida Cleto Nunes, e lá em cima a gente tem o palácio e a caixa d'água que foi construída colada no palácio, né, que era de abastecimento mesmo da região do centro. E aí, conversando com a Pâmela, eu falei, olha, o Instituto Jones dos Santos Neves está com vários jornais disponíveis, né? Eu tinha feito uma pesquisa grande sobre o Horto de Maruípe, e aí fui selecionando com Pâmela, a gente conseguiu essas imagens que também auxiliaram, que a gente precisava ver qual era o tipo, né, da coluna, né? Então, o que mais se assemelharia a essas fotografias nos ajudaram, elas são de 82, e a gente tem essa maquete de 2002, que ela está exposta na Escola de Ciência e Biologia e História de Vitória, ela está em exposição. Mas ninguém sabe dizer para a gente aonde eles conseguiram a planta. E, inclusive, ela também não tem a cobertura cerâmica. Essas são imagens do Google Earth de 21, né, para mostrar o que restou, né, é só o embasamento mesmo. É uma área que há interesse de Estado e Prefeitura ao mesmo tempo. A Associação de Moradores do Centro, na época, me procurou, né, na época das eleições municipais, tinha, né, um candidato a vereador prometendo reconstruir aí o Palácio das Águias, e agora eu passo para o Felipe para ele falar um pouco da representação digital aí do Palácio do Nestor Gomes. Olá a todos, bom dia. Assim como a professora falou, né, a gente realizou esse trabalho de uma forma remota. Né, a gente precisou enfrentar algumas dificuldades para poder compreender um pouco sobre a real concepção dessa edificação, até pelo fato dela ter sido descaracterizada diversas vezes, então, pela mudança muito frequente do uso dela mesmo. A cada período, assim, foi orfanato, foi área de... não foi moradia do governador, foram tipo, diversos usos, e cada vez que havia um uso novo, havia uma nova intervenção na edificação. Então, até a gente conseguir identificar o estado original da casa, de certa forma, levou um certo tempo. E, com isso, por conta também dessa questão do distanciamento do Covid-19, nós precisamos ver uma forma de facilitar também o acesso, né, desse modelo a todos os participantes da pesquisa. Então, o virtual foi escolhido por conta disso também, né, de forma também a representar aqui como a representação do projeto, né, através de maquetes, ela é realmente um fator importante para a profissão e como ela realmente se expressa, né, diante do modelo arquitetônico que se propõe. Então, aqui no caso, a maquete do Palácio das Águias foi feita com base em algumas referências que a professora mostrou anteriormente, né, nesses dados, nesse mapa feito à mão, principalmente, porque não tínhamos muitas referências formais, né, no documento com relação a isso. E a maquete também, que não tivemos realmente fonte de como ela foi concebida, com base em que documentação ela foi feita. Até conseguimos o nome do arquiteto da empresa que fez a maquete, que se encontra lá na escola, mas não tivemos sucesso no contato. Então, foi muito assim num processo de tentativa e erro mesmo, e tentar traçar aqui um perfil, até por conta da arquitetura eclética, né? Ela possui vários elementos que não são especificamente de um estilo arquitetônico, então foi realmente vários processos e fotos das minas também para poder compreender alguns dados, como, por exemplo, o distanciamento entre as colunas, porque na planta se demonstrava de uma forma, a maquete se demonstrava de outra, e na ruína, né, que é realmente a edificação, se mostrava de outra forma. Então, foram feitos vários estudos. A gente tentou buscar uma escala de referência dentro das fotos da ruína, das fotos nos jornais também, para que a gente pudesse traçar uma orientação para poder conceber nesse espaço. Então, o resultado final foi esse. A modelagem de todos os elementos, de todas as ornamentações não foram feitas com blocos, foram realmente feitas dentro do software. E aí a gente conseguiu trazer aqui esse modelo final numa proposta de tentar compreender como é que era essa edificação originalmente, né?
sem os anexos, sem a caixa d'água ou sem qualquer outra intervenção que tivesse sido feita no futuro. E conseguimos demonstrar também que esse processo é muito importante, né, o potencial do software, que, por conta do edital de fomento à pesquisa, que estamos participando também, e a gente precisava evidenciar o potencial dos softwares, a importância da modelagem, né, na arquitetura. Então, foi um resultado bastante satisfatório e também ajudou a gente a compreender um pouco, né, sobre parte da história da cidade de Vitória também, sobre a relevância que essa edificação teve para o entorno, né, para a cidade, para a sociedade, e o produto final acabou sendo esse mesmo. Bom, gente, aí só para fechar com a nossa bibliografia, né, ela mostra bem, aí mistura toda essa parte digital, né, com as fontes relacionadas à história de Vitória. A gente praticamente só tem um livro aí, né, que está na listagem. A gente se baseou bastante, né, em sites de internet, jornais e relatórios do governo, né? E o nosso resultado foi esse. A gente ainda pensa em mexer um pouco mais. O Felipe, né, tem elementos do SketchUp que só a gente comprando, adquirindo, então não tinha como fazer o corrimão, né? Por exemplo, as colunas, né? Que a gente viu que são coríntias, né? Parecem coríntias, né? Ou compósitos, não teve como a gente reproduzir aquele ornato e ainda devemos mexer futuramente no telhado aí. Então é isso, muito obrigada. Tá? Meu nome do Nelson, da Pamela Ife. Muito bom. Fizeram dentro do tempo, está ótimo trabalho. Depois a gente abre para considerações e perguntas, ok? Vamos então para a terceira mesa da palestra do dia, né? Com o título Pós-Modernidade e Patrimônio, Intervenções no Acervo Residencial da obra de Cícero Ferraz, em Teresina, Piauí. Os autores são Camila Soares de Figueiredo e Ricardo Alexandre Paiva, tá? Então, vocês fiquem à vontade aí, tem os 15 minutinhos para poder apresentar o trabalho de vocês, tá bom? Tá certo, vou compartilhar aqui. Gente, bom dia. Na verdade, eu sou orientador da Camila, ela que vai apresentar o trabalho, mas eu vou aproveitar aqui para saudar todos vocês, a Juliana, que está aí na coordenação, os demais colegas. É um prazer participar dessa sessão, tá bom? Estou aqui. Okay. Fiquem à vontade. Vou compartilhar aqui, pessoal. Tá dando para ver? Tá, sim, entrou em tela cheia. Certo, vou começar. Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Camila Soares de Figueiredo, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Arquitetura, Urbanismo e Design da UFC, e esse trabalho ele tem como título Pós-Modernidade e Patrimônio, Intervenções no Acervo Residencial da obra de Cícero Ferraz, em Teresina, Piauí. Esse trabalho, ele é fruto da minha pesquisa de mestrado, que ela vem sendo desenvolvida juntamente com o meu orientador, professor Ricardo Paiva, a respeito da obra desse engenheiro na capital do Piauí. Para a gente compreender um pouco do que se trata esse trabalho, é importante citar que ele traz um diálogo entre as intervenções no patrimônio edificado e o contexto da pós-modernidade. A gente compreendendo esse contexto como sendo um momento de mudanças muito intensas que repercutiram sobre os mais diversos setores da sociedade. Então, a arquitetura e o patrimônio, inevitavelmente, sofreriam também os impactos desse contexto da pós-modernidade. É um trabalho que vai focar na obra do engenheiro Cícero Ferraz, como eu já comentei, que é o engenheiro que eu estudo no mestrado, e a gente vai analisar alguns exemplares das produções dele que foram adaptados e modificados em função das novas funções que foram impostas assim por esse contexto da pós-modernidade. O nosso maior objeto de análise são as fachadas, porque a gente não teve acesso
ao acervo de plantas relacionada a essas obras, e as fachadas são o que a gente consegue analisar de uma forma mais assim, de uma forma mais material, como foram essas transformações. E os nossos principais objetos de análise assim, foram as fotografias, que nos permitiram fazer essa comparação das transformações. A gente vai compreender no decorrer dessas análises que são obras que elas tratam de uma combinação entre os elementos novos e os elementos que conseguiram resistir a essa passagem de tempo e a esse contexto transformador. E a gente também vai entender que não apenas as edificações de forma isolada, mas a composição das cidades, elas também sofrem impactos dentro desse contexto transformador. E pontos muito sensíveis a essas transformações são os centros históricos das cidades, que é justamente onde se localizam as obras que a gente vai analisar. Para a gente ter uma compreensão um pouco do contexto teresinense, é importante destacar que Teresina, ela foi uma cidade que foi fundada no ano de 1852, foi uma cidade que já nasceu com o intuito de se tornar a capital do estado do Piauí, só que nos primeiros 50 anos ela não teve as transformações e o desenvolvimento, entre aspas, esperado pelas autoridades da época, porque ainda predominava, naquele momento, uma atmosfera muito rural, que era justamente o que eles não queriam que a cidade passasse. Apenas entre os anos de 1930 e 1950, a cidade passou por uma onda modernizadora mais intensa. E justamente nesse momento, os engenheiros eles se tornaram personalidades muito importantes, agentes transformadores. E, dentre eles, a gente destaca Cícero Ferraz, que tem um acervo edificado muito importante na capital, um acervo edificado que faz parte de um momento muito importante da história de Teresina, e além das obras de caráter institucional que ele fez, que também são muito importantes, o acervo residencial dele é bem relevante, no sentido de que ele conseguiu construir um grande conjunto residencial na principal avenida da capital, que é a Avenida Frei Serafim, e foram residências que, no decorrer das décadas, elas passaram por diversos usos, se adequando continuamente a esse contexto que vinha se modificando. Atualmente, são residências que elas abrigam predominantemente o setor terciário, especialmente a clínicas e comércio, já que o entorno da Avenida Frei Serafim é uma área que se desenvolve muito nesse setor. Aqui na imagem a gente vê o mapa 1, o mapa de Teresina, onde a gente tem marcado o bairro Centro. Na imagem 2, a gente tem o bairro Centro, onde está delimitada a Avenida Frei Serafim. E na imagem 3, a gente tem a Avenida Frei Serafim e os usos que a gente consegue visualizar do entorno imediato dela, onde a gente percebe que o azul, que é o uso residencial, ele é predominante, ele é maciço dentro desse contexto, desse entorno imediato. Em relação ao patrimônio do Cícero Ferraz, a forma como ele está sendo salvaguardado e os impactos das atividades, é importante a gente entender que foram residências que foram projetadas há muitas décadas. Elas foram projetadas entre as décadas de 30 e 50 e elas permanecem em uso atualmente. Ele conseguiu projetar 7 residências na Avenida Frei Serafim, das quais apenas uma permaneceu com uso residencial até hoje. Então, a gente já entende que as outras 6, elas passaram por sucessivas adaptações muito incisivas para se adaptar às novas atividades. As fachadas e a composição externa são o que chamam muito a atenção para a gente desse diálogo entre o histórico e o contemporâneo, porque a gente consegue perceber claramente esse diálogo. A gente também sabe que, por estar nessa avenida, principal avenida da cidade, elas têm um papel patrimonial, assim, são obras que têm um valor reconhecido. E existe uma lei municipal que ela tem como objetivo, apesar dela não resguardar a obra como um todo, que seria o ideal, ela preserva a materialidade das fachadas, das obras que estão inseridas dentro da zona de proteção número 2, que é o caso dessas edificações do Cícero Ferraz. E essa lei municipal, ela trata sobre o uso de letreiros, anúncios, toldos, dinâmica das cores, ou seja, ela tenta regulamentar de modo que essas obras não sejam totalmente descaracterizadas pelos usos. Em relação ao nosso objeto de análise, foram escolhidas 2 residências para essa análise. Foi a residência que Cícero projetou para sua família, que é essa da primeira imagem, e a segunda é a residência que ele projetou para o governador Leônidas Melo.
São duas edificações que passaram assim por sucessivos usos de forma muito incisiva e que a gente vai perceber a mescla de traços históricos e de traços atuais. A gente também percebe muito nas análises que a gente vai fazer a ideia do galpão decorado de Venturi, porque a gente percebe que existiu um envelopamento de um edifício em função desse novo uso, mas que lá, ali dentro existe uma edificação de caráter histórico, uma edificação que tem esse valor patrimonial, que é o que a gente vai analisar aqui. A análise dessas permanências e das mutações, ela se deu em duas escalas. A primeira fala do lote e a segunda, a própria edificação, especialmente dos aspectos externos. A gente entende a relevância das duas escalas, mesmo a gente sabendo que a arquitetura ela é mais sensível às mudanças de contexto assim, de forma mais imediata, a análise do lote também é essencial para a gente ter essa compreensão. E no lote a gente vai analisar alguns pontos como implantação, acesso, garagem, jardim, e na edificação alguns pontos relacionados à forma, materiais, ornamentos, cobertura. E aqui eu vou começar a falar um pouco sobre a residência do Cícero Ferraz. Conhecida como Casa Cor-de-Rosa, anteriormente ela tinha essa coloração, ela tem 2 pavimentos, ela está em um lote de 905 metros quadrados e a projeção dela sobre o lote, inicialmente, tinha 487 metros quadrados. Ela foi implantada recuada em relação aos limites do terreno. A sua fachada, ela tem pontos bem característicos, como as vergas retas e alguns arcos ogivais. Existiam também balaustradas em ferro, e em relação aos usos, a gente vai entender como ela foi descaracterizada porque ela foi fragmentada para que ela conseguisse comportar uma maior quantidade de usos ao mesmo tempo. Então, o corpo principal dela passou pelo uso de farmácias, lanchonetes, e atualmente ela serve como um ponto de apoio para um posto de ambulâncias. A antiga garagem, ela virou um local de curso de idiomas e atualmente ela está disponível para aluguel. E os fundos da edificação, que atualmente não era construído, sediava o Jardim da Família, atualmente ela foi construída e funciona uma sede de uma operadora de telefonia. Em relação à análise dessa edificação no sentido do lote, quando a gente vai analisar o lote, a gente percebe quais foram as transformações identificadas. A nova construção que eu mencionei, ela ocupa todo o recuo dos fundos, que anteriormente era livre. Um dos recuos laterais também foi ocupado, uma parte dele, e o outro recuo lateral e o recuo frontal atualmente funcionam como um estacionamento aberto. Os acessos, como é uma casa de esquina, os acessos permanecem o mesmo, o frontal e o lateral. A garagem, ela existia, mas ela foi desmembrada desse volume principal para ter um uso independente. Os muros, não existiam indícios de muros, nem antes, nem agora. E os jardins, como eu já mencionei, eles foram retirados para que abrigassem mais um novo uso dentro da edificação. Então, aqui a gente percebe na primeira imagem, ela dentro do lote, sua relação com a Avenida Félix Serafim, e nas outras 3 imagens a gente percebe todos os usos, os diferentes usos que ela conseguiu comportar ao mesmo tempo, em função dessa fragmentação. Em relação ao edifício em si, a forma não existiu demolição, existiu apenas um acréscimo na sua forma com a construção desse anexo, e também foi a única modificação em cobertura. Esse anexo também mudou um pouco o diagrama de cobertura dessa edificação. Não existiram recortes, existiu apenas um aumento da projeção dela dentro do terreno. As aberturas, existiu uma alteração no tipo de fechamento das esquadrias, e os acessos eles mudaram um pouco, porque na fachada principal existia uma porta principal e várias janelas. Aí ela se transformou em várias portas, para abrigar vários usos ao mesmo tempo. Os materiais também mudaram, especialmente nas esquadrias e também nessas placas que a gente percebe que foram colocadas na fachada para identificar os usos. E os ornamentos, eles foram mantidos, a moldura das janelas também, mas os balaustres que eu citei, eles foram totalmente retirados. A segunda residência é a residência do governador Leônidas Melo. Ela foi construída segundo o Código de Postura de 1939, então ela obrigatoriamente teria que ter 2 pavimentos. Ela era solta no lote e, volumetricamente, a gente percebe a presença de 3 volumes, onde o da frente, inicialmente, ele era delimitado por uma mureta, que não existe mais. A estética dele, a gente percebe que era um arco pleno, tinha essa imponência, apesar de não ter tantos adornos,
decorativismo, as fachadas tinham traços neocoloniais, sem tantos detalhes, as modificações mais assim, incisivas foram nas aberturas superiores e no tipo de esquadria, que a gente vai perceber. A planta, apesar da gente não ter acesso, a gente conseguiu entrar na edificação e a gente percebeu que ela virou um grande salão para abrigar os novos usos, já que agora ela é uma concessionária, então os usos, ela passou pelo residencial, depois virou o uso comercial. Em relação ao lote, a gente percebe o quê? A implantação, ela era inicialmente solta no lote. O que aconteceu? Existiu uma construção de um anexo no recuo dos fundos, enquanto o recuo frontal e o recuo lateral continuam livres, sendo que o frontal atualmente é um estacionamento. Em relação aos acessos, a gente tem o acesso frontal, continua sendo esse apenas. A garagem, não existe uma garagem assim estruturada realmente, mas existem indícios que a lateral, o recuo lateral funcionava como uma garagem, que a gente percebe pelo portãozinho mais largo que a gente tem nessa mureta. Os muros, a gente percebe que a mureta da frente, ela foi retirada para que ali abrigasse um estacionamento do uso atual, e os jardins, eles permanecem no recuo lateral. Em relação ao edifício, a forma dele foi modificada apenas com o acréscimo do anexo que foi botado ao fundo. A cobertura também, ela só se modificou nesse ponto, que foi acrescentada uma telha metálica. Não existiram recortes, aumentou só a projeção da edificação sobre o terreno com a construção desse anexo. As aberturas, a gente tem alterações no tipo de fechamento, especialmente das esquadrias, que tiveram que virar grandes panos de vidros para servir como vitrines. Os materiais, a gente percebe tanto nessas esquadrias que foram materiais novos, quanto nessas placas que foram colocadas para identificação, que mostram realmente esse contraste do antigo e do novo, e os ornamentos já não existiam tanto, mas as molduras é o que mais nos chama a atenção de alteração. Então, o que a gente percebe analisando essas duas edificações? A gente percebe que, claramente, o uso ele é indispensável para que o patrimônio continue vivo, só que deve existir uma postura cuidadosa pelos que são responsáveis por essa gestão. Então, a ideia, realmente, é a gente tentar dialogar a contemporaneidade, porque é inevitável, a gente está dentro desse contexto, mas tentar conservar ao máximo a essência para que a gente não perca a identidade dessas edificações. A gente percebeu nessas duas obras modificações bem comuns, que foram o acréscimo desses elementos que foram indispensáveis para o novo uso, né? As placas, a modificação das esquadrias, a criação de vitrines. Então, a gente percebe que esses elementos foi o que causou essa mescla entre os traços da contemporaneidade e a sua materialidade original, sendo que a materialidade original virou meio que o plano de fundo para essas novas alterações. A gente percebe também como o caráter comercial ele trouxe modificações muito incisivas nessas edificações, tanto no uso do lote quanto na edificação em si. Então, a gente conclui enfatizando a necessidade que a gente tem de documentar essas obras para que essa identidade, a nossa memória, ela se mantenha viva mesmo nesse contexto de tantas transformações. E aqui são algumas das referências que a gente utilizou no artigo, gente. E é isso. Obrigada. Parabéns pela apresentação. Então, vamos para a nossa última apresentação do dia, né? Com o título Patrimônio, Habitação e Cidade, uma análise sobre o sítio histórico de Petrópolis. Os autores são Luísa Kobe Rangel e Daniela Martins Costa. Você que vai apresentar, né, Luísa, é isso? Isso, sou eu. A Daniela está aí também, mas eu que vou apresentar. Vou colocar aqui. Tá bom. Fica à vontade aí nos 15 minutinhos. São 10 horas, 11 horas já, né? É isso? 11h01, isso. Pode começar então? Vocês estão vendo? Ainda não. Ih, esqueci de compartilhar. Estamos vendo sim, agora deu certo. Pode começar. Então, bom dia a todos aí. E primeiro, o título, né, Patrimônio, Habitação e Cidade, uma análise sobre o sítio de Petrópolis. Eu sou Luísa, né, faço graduação em Petrópolis, no FRJ, né, e Daniela também foi a minha orientanda, tanto na pesquisa, tanto no trabalho final de graduação. E esse vai falar um pouco do contexto, né, que foi o artigo, que Estão conseguindo ver, passar a tela?
Não, não passou, está na primeira tela ainda. O contexto desse artigo, né? Que primeiro é essa inserção no grupo de pesquisa Memória, Cultura e Arquitetura na Cidade, que era uma combinação de estudantes da UF e da FRJ, e também nasceu dentro do contexto do trabalho final de graduação, que tinha como temática estudar a possibilidade de inserir o uso adaptativo em habitações abandonadas na cidade de Petrópolis ou em estado de má conservação, usando a habitação. Então, o objetivo principal, e os objetivos principais, começando pelo levantamento desses problemas do sítio, né? Entender o sítio primeiro, por que algumas edificações estão nesse estado, né? Entender a necessidade de conservação desses imóveis, por que conservar, e também esse processo de tombamento, que faz parte dessa compreensão do sítio, do processo de tombamento, do que é protegido, do que não é, e também o levantamento dos usos, né? Para entender como inserir um novo uso, se o uso de habitação ainda é possível nessas edificações que estariam nesse estado, e também analisar essa possibilidade de forma um pouco mais próxima, né, da habitação. Bom, e comecei, então, entendendo um pouco mais a história de Petrópolis, que é a relevância histórica da cidade, né, que começou com a abertura do Caminho Novo, a instalação do imperador na região, e também um decreto que oficializava a construção da cidade, que seria uma vila imperial. Então, seria a construção de uma catedral, construção de vilas, né, divisão dos lotes, em torno principalmente do Palácio do Imperador, né? Então, foi aí que começou, de fato, a instalação desse urbanismo, né? E também, parte essencial da compreensão dessa história foi o Plano Queller, que era um urbanista, né, alemão, e ele trouxe uma visão germânica também para o urbanismo, na cidade de Petrópolis também. E algo que foi interessante é que a cidade de Petrópolis precisou de um estudo muito, muito aprofundado também na sua geologia, na geografia, por conta de um relevo, né, acidentado, e também muitas montanhas, e os rios também. Então, ele trouxe algo diferente do estilo colonial, trazendo as casas viradas para esses rios, né? Então, foi um urbanismo implantado pelos eixos dos rios, as partes frontais virando para esses rios em vez da parte posterior, né? Então, isso trouxe uma relação mais ecológica também, e também uma relação mais interessante, dando protagonismo para a própria natureza, né, da cidade. E foi algo sempre uma primitiva, né, uma primícia do Plano Queller trazer isso. E isso era algo que também foi se desdobrando no tombamento da cidade, né? Essas premissas deviam ser sempre protegidas, que também traz essa relação única, que é a paisagem e a arquitetura da cidade. Bom, o processo de tombamento de Petrópolis foi parte importante de entender esse processo, que foi começando entre a década de 30 e 40. Então, nessa parte começou alguns tombamentos específicos, né? No livro de Belas Artes e o histórico. Então, eram só alguns pontos que tinham esse reconhecimento excepcional, né? Então, algumas partes ainda importantes não tinham ainda esse reconhecimento na cidade, alguns edifícios, algumas premissas, algumas edificações não tinham esse reconhecimento ainda, então foi em partes esse reconhecimento na cidade. Foi necessária uma mudança de olhar, assim. Isso acontece, assim, essa linha do tempo mostra alguns pontos importantes, e principalmente essa virada da década de 60 para frente, que começou também uma mudança de olhar por conta da própria especulação imobiliária, que começou a criar uma certa pressão também, e a cidade, juntamente com outros órgãos responsáveis, criaram comissões e outras formas de intervir nessa situação, trazendo também para os órgãos uma visão diferente, a necessidade de proteger não somente as edificações, mas também alguns atributos da cidade, que é a relação da paisagem com a arquitetura. Então, não simplesmente olhar as edificações, mas olhar também a cidade como um sítio histórico, e não simplesmente a proteger a arquitetura ou alguns edifícios, né? E essa é a parte de tombamento. Esse aqui, mapa menor, aqui é toda a parte tombada na cidade, então dá para ver esses eixos, né, dos rios que conduziram principalmente esse tombamento, né, que também era a premissa do Plano Queller, algo importante do tombamento na cidade. E esse zoom é, de fato, a área que foi mais estudada, que é o Centro Histórico de Petrópolis,
e você vê essas linhas coloridas, né, são os rios, e essa parte amarela, essa mancha amarela, mostra também a parte que é de fato tombada, e o entorno também, né, que são essas poligonais, essas linhas, essas outras linhas aqui no entorno, que demarca a área de entorno da área tombada, que também está sujeita à preservação. Então, era uma área mais delicada também, que precisava desse estudo. E essa mancha amarela mostra a parte que foi mais caminhada e estudada nesse processo da pesquisa e também do trabalho de graduação, né? E, bom, o acervo de Petrópolis, né? O acervo e arquitetura de contexto. Então, nesse processo, começando na década de 30, alguns edifícios foram tombados, mas também começou, depois dessa pressão também de evolução urbana na cidade, a necessidade de um estudo de entender essa arquitetura, né, que seria uma arquitetura de contexto, né, que foi falado de contexto, que também com a comissão, também com a arquiteta Dora Alcântara, outros arquitetos que fizeram parte desse grupo, trouxeram estudos que reconheceram essa arquitetura denominada de contexto, que seria principalmente a arquitetura residencial mais modesta e também uma variação estilística entre o século XIX e século XX. Então, existiam exemplares neoclássicos, chalés românticos, né? Esses exemplares ecléticos e outros também modernos, né? No início do século XX. E mesmo tendo essas classificações estilísticas, nenhum exemplar é igual a um outro. Então, é uma riqueza muito grande, assim, e antes, às vezes, colocado um pouco de lado no início, acontecendo algumas demolições, aconteceu a necessidade também de trazer esse reconhecimento dessa arquitetura, por ela demonstrar esse valor também do fazer cultural dessa época, né? E parte importante também do processo que veio junto com a pesquisa, né, da inserção da pesquisa, foi esse processo de trabalhar também com a UF, né, desse mapeamento, que trouxe também essas informações para chegar nesse estudo que eu estou apresentando, que seria o mapeamento dessas tipologias em Petrópolis e também a criação dessas fichas tipológicas, né, que seria o primeiro processo que foi mapear isso no grupo de pesquisa, e também a criação dessas fichas tipológicas seria já afunilando para a identificação dos traços que deviam ser protegidos, né, o que identifica essas tipologias como essenciais. E esse foi um processo também que eu participei na pesquisa, que também trouxe mais material para eu também entender essa análise de como implementar, né, a habitação nessas edificações tombadas em Petrópolis, abandonadas, entender um pouco mais essa arquitetura dessas edificações. Bom, essa parte também, trazer rapidamente a evolução urbana, assim, na cidade de Petrópolis. Essa é uma das avenidas principais, a Imperador, e essa gravura do século XIX, mostrando como realmente modificou a cidade, principalmente no boom a partir dos anos 60, mas principalmente nos anos 70 e 80. E esse aumento de especulação imobiliária na cidade, edifícios, né, trouxe muita ativação, né, o ativismo, na verdade, das pessoas da cidade e também dos órgãos para proteger essas edificações, né? E parte também dessa pesquisa, principalmente dessa análise, era entender alguns problemas na cidade, né? Então, essa primeira edificação, por exemplo, é a edificação que posteriormente também virou a edificação que eu intervi como projeto final de graduação, que é a Casa Franklin Sampaio, que é um exemplo muito grande de abandono e má conservação de edifícios históricos, né? E ele está numa parte bem protagonista, assim, também da cidade, que é bem ali na Praça Rui Barbosa, do centro, e ela está abandonada também por falta de recursos financeiros para acontecer essa renovação, enfim, encontrando em dívidas também, e isso é um dos problemas, né, que acontece também em outras edificações, e também outros problemas como a pressão de novos empreendimentos. Aqui essa segunda imagem mostra também novas instalações de edifícios nessas encostas, e são encostas protegidas. Nessa parte de baixo aqui a gente vê algumas edificações históricas, e em cima você vê algumas edificações já nascendo nessa encosta, que também é protegida, né? Então isso tudo traz uma descaracterização do conjunto, que é urbano-paisagismo, que é tombado, porque no tombamento de Petrópolis também não houve só o tombamento das edificações, mas sim da relação com a paisagem. Então, o entorno dos rios é tombado, as encostas são tombadas, para acontecer a proteção desses atributos essenciais.
Dentro desse processo também foi interessante estudar a legislação da cidade, o que protege, né, esse patrimônio e o que toca, né, legalmente essas questões. Então, eu estudei o plano diretor, que ele fala também sobre habitação, as políticas habitacionais, como eu poderia intervir no patrimônio, e o que a cidade fala sobre habitação, né, o Código de Obras, né, o que também toca, né, na questão do patrimônio, a LUPOS, que é a Lei de Uso e Parcelamento do Solo, e a Portaria 213 do IFAM. A Portaria 213 do IFAM, ela, na verdade, ela não dita sobre, de fato, o patrimônio tombado, mas sim sobre o entorno, né? O entorno que está sujeito à preservação. Então, sobre o patrimônio tombado, de fato, está sujeito também ao órgão responsável, né? Qualquer alteração, que seria o IFAM, responsável na cidade, mas também existia a comissão de análise da LUPOS, que é a Cooper LUPOS. Então, existia também, foi parte do processo, entender que existiria possíveis conflitos também entre a lei municipal e a lei federal também do IFAM na cidade. E, de fato, a análise que eu fiz foi também para entender, foi fazer esse mapeamento de usos, né? Então, foi um levantamento em loco e também um levantamento por meio de análise virtual, né? Fazendo por amostragem, né? Identificando os usos que existiam em todo o perímetro. Então, foram identificadas dentro dessas ruas que eu escolhi, dentro do perímetro, 127 edificações históricas mapeadas. E eu dividi também em comercial e serviços, institucional, residencial, e essas que estão abandonadas nessas situações, e imóveis não identificados com uso não identificado. Então, o que eu queria trazer e entender nesse processo é se ainda era relevante, né, o uso residencial em edificações tombadas no centro histórico de Petrópolis, ou se realmente existia muito mais usos comerciais e institucionais como demanda da cidade. E foi interessante esse processo também de ver que existia, sim, bastante o uso desses imóveis de uso comercial, serviço, mas ainda tinha muito mais institucional e residencial, ainda estava relevante a ponto de bater dentro dessas edificações mapeadas um número igual. Então, seriam 44 imóveis institucionais, 44 residenciais dentro desse processo. E essas edificações marcadas seriam as edificações abandonadas ou má conservação, fechadas, né, que poderiam ser um objeto de estudo para o projeto, né, sendo que essa aqui foi estudada, que é um espaço mais interessante, né, de intervir na cidade. Também estudei um pouco o perfil populacional de como poderia intervir, né, o que seria se eu fosse intervir com uma habitação, né, numa edificação histórica, para quem seria essa habitação, mas também entendendo que a cidade de Petrópolis é uma cidade de 300 mil habitantes, então é uma população também bastante variada, mas quis entender também como seria a faixa etária mais ou menos dessa população, né? Entendendo essa pirâmide etária, também foi uma parte importante de entender quais os processos das pessoas que trabalham nesse centro histórico e também entender o perfil universitário que a cidade apresenta. Ela apresenta hoje 7 polos universitários, né? 7 universidades, sendo que 5 delas apresentam mais para o centro da cidade, então seria interessante também pensar nessas pessoas, na possibilidade delas terem essa necessidade de morar no centro de Petrópolis, né? E, por fim, entender também, foi parte dessa análise toda, desde o início, de entender a cidade, o tombamento, a necessidade de proteger o patrimônio e também como proteger, entender se é possível também ainda usar a habitação como um meio, né, de uso nessas edificações tombadas. E eu quis entender também que a habitação continua sendo um pilar do sistema urbano, né, manutenção dessa vitalidade da cidade, e também que a ociosidade dessas edificações é realmente um perigo, né, para elas, de fato, com o tempo, elas ficaram paradas, e a adaptação é um meio de mantê-las vivas. E também quis entender a necessidade, estudando desde esse processo da pesquisa também, que essas tipologias necessitam também dessa sensibilidade, de você intervir nessa edificação com um novo uso. É importante entender, sim, a arquitetura, o seu sistema, o seu estilo, né, se realmente isso é possível. E também em Petrópolis ainda é relevante esse uso residencial nas edificações históricas, no centro histórico de Petrópolis, e então, e alguns empreendimentos também é reflexo da necessidade, da demanda da cidade, mas o uso habitacional ainda
relevante, e também quis trazer a questão da tragédia de Petrópolis, que aconteceu esse ano ainda, que é um reflexo também de que muitas pessoas precisam de moradia, ainda existe um déficit de moradia, né, habitacional, e a própria tragédia trouxe ainda mais esse olhar de necessidade de trazer habitação para a cidade. E também, como sempre, a premissa de proteger o patrimônio, a arquitetura e a paisagem de Petrópolis. E são essas as referências utilizadas no processo desde o início. E obrigada. Obrigada a você, Luísa, pela apresentação. Agora, falar com a outra Luísa, a gente acho que não tem nenhuma pergunta pelo chat aí, né, Luísa? Então, o que eu ia sugerir, né, da gente fazer uma rodada aí entre as 4 apresentações aí, que vocês possam contar um pouco dessa experiência que vocês tiveram, né, na área de patrimônio a gente tem tantos problemas, né, então eu acho que cada um tem até um pouquinho de coisa para nos contar aí, podia até dar uma primeira referência, né, por exemplo, no caso da cacimba, né, que o Yuri apresentou, uma dúvida, né, vou começar uma primeira pergunta, né, daí, de repente, daí você nos responde, faz as suas considerações, tá? Por exemplo, você comentou num dos primeiros mapas, né, que você apresentou ali para a gente, que existe uma área de proteção do próprio IPHAN, né, de preservação ali da cidade. E essa área, ela está afastada, né, era talvez uma área rural aí, né, dentro da cidade, por conta até do uso que ela tinha, né, de levar água, né, então normalmente isso não era realmente colocado no centro das cidades, era sempre um pouco afastado. Mas a minha dúvida, a minha pergunta, assim, seria o seguinte: se isso está hoje, né, como preservação da própria cidade, a gente vê que vocês usaram critérios de restauração, embora a gente sabe que sempre nós técnicos, a gente faz os projetos de restauro e quando isso vai para o poder público, nunca é feito, né, do jeito que a gente recomenda, até com relação à cor que você comentou ali, que não foi usada de acordo, algumas intervenções que foram feitas não foram, né, não seguiram o projeto que você apresentou aí da pessoa que desenvolveu o projeto. Então, todas aquelas citações de brand, muitas vezes que a gente usa, né, como recomendação, elas vão por água abaixo, né, porque nada é seguido, infelizmente. Então, queria que você contasse um pouquinho só desse processo, né, para a gente ter um tempinho aí, acho que para poder dar cada uma consideraçãozinha aqui, tá bom? Não sei se tem alguém mais que tem alguma pergunta para ele, a gente podia passar um por um assim, se alguém tiver mais alguma dúvida, podia perguntar. Opa, Juliana, eu teria aí alguma observação em relação ao trabalho do Yuri. Yuri, num certo momento, você se referiu que há uma proximidade do município de Aracati com a Serra de Guaramiranga. Assim, eu estou aqui no Ceará, eu sou pernambucano, mas estou aqui desde criança e, assim, eu queria saber onde é que tu viu esse dado, porque essa proximidade ela não é tão grande, tá? Eu sei que você está no Rio Grande do Norte, né? É pertinho, mas isso é um dado interessante, muito, muito bom o teu trabalho. Inclusive, o Gerson foi meu aluno na graduação daqui da UFC. Enfim, e para a Luciana, queria parabenizar aí também o trabalho dela, que eu tenho tentado construir aqui, não necessariamente essa arquitetura mais antiga, né? Construir um obituário digital da arquitetura moderna de Fortaleza. E eu acho que cada vez mais, né, essas ferramentas são super importantes. E aí eu queria saber de vocês que tipo de software que vocês estão usando, né, e como é que vocês conseguem também gerar documentação a partir disso. Lógico, esse termo que eu uso, obituário digital, é uma sofisticação, digamos, daquele trabalho do Luiz Amorim, né, do MDU, que é incrível, que tem um trabalho sobre o obituário da arquitetura moderna
de Pernambuco, e eu comecei a fazer isso aqui em Fortaleza, porque eu estava construindo um guia, e até eu terminar o guia, os edifícios iam sendo demolidos. Opa, esse daqui não tem mais, né? Então foi acabando virando esse obituário mesmo, né? Alguns, de fato, ocorreu ao longo, eu disse, não, se ocorreu ao longo, eu vou aproveitar e tentar reconstituir, ressuscitar alguns edifícios que já foram demolidos até há algum tempo, né? Então, queria entender um pouquinho como que tipo de software que você usa, e eu acho que tem tanto pesquisador envolvido nisso, e a gente tem que trocar mais figurinha em relação a essa questão do uso das tecnologias, enfim. E, né, parabenizar aí também a Luísa pelo trabalho, e eu queria perguntar a ela se uma arquitetura mais ordinária, que não é necessariamente tombada, também faz parte desse teu inventário, né? Porque eu acho que se a gente ficar também muito preocupado com coisa que é tombada, há um comprometimento muito grande de entender como é que algumas coisas que estão ali na paisagem do cotidiano são incorporadas. E, sobretudo, porque enquanto a gente, como arquiteto, não incorporar a discussão sobre patrimônio material, a gente vai estar malhando em ferro frio. Então, eu acho que essa é uma dimensão importantíssima aí para a gente incluir aqui na discussão. Eu não vou comentar o da Camila, porque, enfim, eu sou coautor. Mas o dela vai muito nessa direção, né? Uma arquitetura que, aparentemente, as pessoas acham que não tem valor, mas, na verdade, tem grande valor, né? É isso, tanto em relação ao uso, quanto à questão da localização e etc. E parabéns a todos aí pelo trabalho. Quer Posso? começar, Yuri? Vai lá. Sim. Eu começar pelo Ricardo. Realmente eu me confundo. Assim, é porque a gente fica pensando em pontos de referência, né, para dar uma noção nacional, né, para as pessoas, né, que não são aqui do... Então, acho que eu nem percebi que falei Guaramiranga, né? Na verdade, eu quis me referir para Maceió, que é mais conhecida, né, nacionalmente, né? Então, Canoa Quebrada e Maceió, acho que são dois praias mais coisadas, né? Então, peço desculpa aí pela... Realmente, Guaramiranga é bem mais no interior do Ceará, não é isso? Talvez a referência melhor para entender Aracati é, de fato, Canoa Quebrada. Canoa Porque, Quebrada, na né? verdade, é Pontal de Maceió, né? Mas é uma praia menos conhecida, até porque foi implementado um aeroporto regional justamente em função dessa centralidade que Canoa Quebrada tem no sul, né? Na Costa do Sol Nascente, e na Costa do Sol Uhum. Poente e Jericoacoara, que são outros pontos assim, bem conhecidos. Sim, na verdade, é só para a gente esclarecer um pouco, tá? Sim, sim. Não, peço desculpa aí pelo equívoco aí, pela troca de... A gente fica Guaramiranga, Jaguaribe, aí às vezes nervosismo você mistura uma coisa com outra. Então, assim, o processo, né, professora, que a gente percebe, né, que sim, a Cacimba ela está numa parte que antes era mais rural, né, e hoje ainda o bairro como um todo, ele é um bairro assim, não é um bairro de renda mais baixa, né? Você percebe pela tipologia das casas, pela presença ainda de grandes terrenos vazios, né? E eu creio, né? E aí já a minha percepção que isso tem está muito relacionado com a formação o processo de formação da cidade, né? Uma vez que o sítio histórico ele abriga grandes casarões, né? E na parte de cima do mapa é onde a gente tem, digamos assim, as casas de maior valor, os equipamentos de construção de maior valor estético, né? Tem aqueles estilos, né? Na parte de mais abaixo, próximo à BR-304, que é uma área mais com a renda, né, um pouco mais baixa, a gente já percebe um espraiamento das edificações, então, são grandes lotes, e aí tem um terreno grande também, que faz um recorte, que é o terreno da própria CAGES, que é a Companhia de Águas do Ceará, que eu creio que, eu entendo ele ali como ele cria uma divisão, né? Ele tem um poço da CAGES naquela localidade, então, imagino, né, pela presença da Cacimba e do poço da CAGES, né, bem próxima, eu imagino que aquela região, sim, seja uma região, né, interessante para ter água, né, para puxar água.
Mas o terreno, né, todo, que tem um grande vazio urbano, eu creio que ele tem uma seção na cidade que, de certa forma, impediu que ela se desenvolvesse mais para aquela, né, para aquele lado, né? E aí, né, como a gente percebe que a cacimba está fora do tombamento, né, ela, né, ficou totalmente esquecida, né, nesse processo. E aí, fora isso, o Gerson, né, que é o aluno, né, que foi quem desenvolveu, né, a pessoa que desenvolveu esse projeto, e ele fez outros levantamentos de outros pontos também fora do perímetro, né, que possa ser interessante para, pô, né, aquela coisa, né, a gente tem um perímetro, né, como o professor acabou de comentar, né, a gente tem um que é tombado, mas a gente também tem fora do tombamento, né, então vamos olhar aqui para o que não está tombado, né, para levantar a discussão, né, vamos proteger isso aqui também, né, e no primeiro momento, esse processo na Cacimba, apesar de todas as mudanças projetuais, né, enfim, né, das decisões, né, na execução, ele levantou né, trouxe o valor de novidade e aí desculpa, começou a trazer, despertou o interesse, né, das próprias pessoas, das gestões, das prefeituras. Então, assim, na inauguração da obra, né, a prefeitura levou cavalos, né, levaram a iluminação, fizeram toda uma cenografia. E aí, né, teve aqueles, né, agora vamos intervir, né, valorizar, tal, em outras edificações, né? Então, assim, apesar disso, né, a gente vê um movimento, né, uma roda girando. Então, eu creio assim que são, no final das contas, né, foi positivo, né, uma vez que nesse caso específico ela estava a ponto de ruir realmente, né? Ela tem um pé, eu estava tentando lembrar que era acho que é um pé de acerola que estava por trás, não, era um pé que tem uma raiz grande. E ela estava fazendo a edificação ruir inteira, né, a raiz da edificação. Então, só o fato de estabilizar a edificação de alguma forma, trazer de volta ela para a vida, né, eu acho que teve um aspecto positivo. Eu não sei se eu consegui trazer alguma coisa. Não, a dúvida era isso mesmo, se a própria cidade hoje tem a intenção de preservação, né, do espaço, porque, como você falou, né, ela traz curiosidade para as pessoas, mas a gente sabe que tem que ter um uso, né? Se o entorno tiver um uso, essas coisas vão continuar sendo preservadas, senão a gente corre o risco de daqui a pouco virar ruína de novo, né? Então, isso é importante que o poder público dê olhos para isso, né? Então, era essa a dúvida. Com relação ao trabalho da Luciana, né, e do Felipe, é bem interessante, eu trabalho muito com essa questão das reconstruções digitais, muitas vezes até nos processos mesmo, nos projetos de restauro, de patrimônio, eu acho bem interessante a gente conseguir refazer, né, ambientes que a gente muitas vezes não conhece, né, porque nem o material que a gente tem disponível para pesquisa às vezes não nos ajuda. Só uma curiosidade que eu fiquei com relação a isso que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: eu vi que o Felipe comentou que foi toda essa maquete eletrônica foi feita no Revit, né, no SketchUp, né, que você usou. Talvez uma sugestão para vocês levarem esse material para um programa BIM, né, ou um Revit, ou um ArchiCAD, porque daí você vai conseguir, se não tiver as maquetes, as bibliotecas prontas, você consegue montar essas bibliotecas, né, de acordo com o levantamento que vocês tiverem, né? E isso é uma coisa bacana que vocês podem fazer interação com outros pesquisadores até depois, né? Porque às vezes o SketchUp é muito ilustrativo e a gente não tem precisão dos detalhes, tudo das coisas, né? Então, é uma coisa assim bacana para fazer. E hoje a gente tem ainda as digitalizações, né? Eu estou aqui em Limeira, né, no interior de São Paulo, e a gente tem a Unicamp aqui em Limeira, tem uma professora pesquisadora aqui que trabalha com escaneamento a laser, né? Então, você tem os scanners manuais, você tem os scanners de sobrevoo, que ajudam muitas vezes a gente conseguir mensurar coisas que a gente não consegue mensurar, principalmente vocês como ruína, como coisas assim. Então, a gente consegue fazer esses voos aí, que às vezes nos ajudam, e isso a gente leva para esses programas BIM, né?
e a gente consegue fazer esse tratamento das imagens e essas reconstruções, né, que são nossos objetos de pesquisa, até porque, levando até para o que a Camila, né, está colocando, e o professor Ricardo, nesse trabalho que vocês desenvolveram, acho que a gente tem um link até nisso, que isso tudo é uma forma de documentar, né? São coisas que a gente muitas vezes está perdendo, são coisas que estão sendo descaracterizadas, mas através desses nossos estudos, né, como pesquisadores, a gente pode trazer isso, né, para a nossa realidade e, de repente, até convencer. Eu falo que sempre a nossa área assim, é trabalho de formiguinha, né? É trabalho de convencimento das pessoas, para que a gente mostre, olha, em vez de você fazer desse jeito, você poderia fazer de outro, e você pode continuar contribuindo, né? No caso das casas que a Camila apresentou aí, às vezes é uma questão de um detalhamento de projeto que poderia ter sido tomado de outra forma e tinha preservado o prédio, né? Não descaracterizar as esquadrias, né? Alguma coisa assim. Então, daí Juliana, para vocês aí, se quiserem falar um pouquinho. Sim. Eu acho que o Ricardo perguntou sobre os softwares, né? Eu e o Felipe, a gente já usou bastante aqui o CAD para usar a versão para estudante, né? Que oficialmente é o que nos é permitido usar. E aí usávamos também os softwares das cortadoras a laser, fazendo aí uma parceria com o Lamo, com a UFRJ, e os softwares das impressoras 3D da Casa Firjan. Outro software, Ricardo, que a gente usou, na verdade, é como um aplicativo, é o ArcGIS, que é gratuito também, para fazer também um mapeamento no centro de Vitória dos bens tombados pelo IPHAN. A questão do Palácio das Águias, né, a gente até pensou em fazer no CAD 3D, mas tinha vamos dizer, o tempo era curto, enfim, tinham certas questões mais complexas, a gente estava na pandemia. Agora a UF, aqui, a EAL, adquiriu a licença do SketchUp, né, atualizada. Essa versão que o Felipe usou ainda era uma versão antiga, gratuita, sem os plugins, da época que era do Google, né, que a gente tinha instalado no laptop antigo, ou seja, a gente não tinha nem como tentar atualizar ou buscar alguma coisa para complementar, porque daria problema, né? Então, a gente estava usando uma versão anterior, né? Uma versão que não nos permitia isso. Ano passado, Juliana, junto com a Aquiles, num outro trabalho também de Vitória, que é um casarão tombado, que é do período colonial, que hoje é a sede do IPHAN, nós fizemos no BIM já. Então, aí já foi no meio para o final do ano passado, foi publicado no Congresso Ibero-Americano de Patrimônio, né? Então, eu vou deixar o Felipe aí falar também, mas eu tenho outro Felipe aqui, que vai aparecer aqui, que é o Felipe BIM agora, é o Felipe que trabalha as nossas versões BIM. A gente estava falando exatamente isso agora, ele estava falando que é o doutorado dele, fazer escaneamento, eu acho, ele entrou aqui no laboratório, ele é meu bolsista, ele é bolsista do PPGAL, né, do mestrado, e ele entrou aqui só por conta de habitação social e BIM, mas eu acho que ele está sendo fisgado pela essa história de patrimônio, ele não para de falar disso agora. Deixar o Felipe falar aí um pouquinho. O patrimônio é droga pesada, viu? Tomou uma vez na veia, não sai mais. Vou falar rapidinho, comentando sobre o que a Juliana comentou. A gente, na época, a gente não tinha acesso a um maquinário muito robusto também, sabe? Eu pensei em fazer no Revit, só que como a gente também estava nesse processo do edital do Fomento à Pesquisa, para que a gente adquirisse novos equipamentos, novos computadores, a gente acabou optando a gente nem renderizou, assim, o modelo também, porque o equipamento ele não conseguia suportar, assim, o peso que tudo isso gerava, né? Então, a gente acabou optando também pelo Sketch pela facilidade do uso, porque outras pessoas também precisavam mexer nesse modelo. Então, pela praticidade, como já é muito difundido, né, porque tinha um laboratório tanto aqui no Espírito quanto no Espírito Santo. Então, a gente conseguia lidar de uma forma mais rápida dessa forma, e a gente acabou usando. Mas na pesquisa, depois que a gente conseguiu seguir com a professora Luciana e tudo mais, a gente já chegou a estudar também essa questão do BIM, essa questão do scanner laser, eu até abordei no meu TCC, foi muito bacana. A gente viu sobre o scanner que pode ser tanto de mão quanto aquele tripé, que ele gera aquela nuvem de pontos a partir de situações muito pontuais, mas o problema é também o custo dele, né? Como é uma ferramenta muito nova,
ele acaba sendo muito caro. Eu vi que o aluguel dele aqui no Rio estava uns R$ 1.500, só acho que era 3 dias ou uma semana. E como a gente também estava no tempo de pandemia, a gente nem acabou conseguindo ir até, eu pelo menos, né? Não consegui ir até Vitória para poder nem constatar essa situação das ruínas mesmo. Mas, assim, essa questão da tecnologia junto com o patrimônio é um mundo vasto. A gente vai, assim, que até se perde. Pode ser o BIM, pode ser a nuvem de pontos, tem a parte também da fotogrametria também, que tem sido muito utilizada, assim, algo incrível. Eu tenho um completo fascínio por isso. Então, assim, possibilidades não faltam. O que falta, às vezes, é recurso mesmo. Fazer parcerias entre as universidades, né? Como o professor Ricardo falou aqui, nós estamos todos na mesma área, no mesmo caminho, e a troca de informações é bacana, né? Justamente para Nossa, isso mesmo, muito. para que a gente troque figurinhas até de coisas que deram certo, coisas que não deram certo, né? Acho que A gente por aí fez muita mesmo. parceria, como a professora Luciana falou, lá com o Lamo da FRJ. E como a gente, na real, ainda não estava com a cortadora laser, a impressora 3D, a gente começou a experimentar muita coisa lá, e lá eles acho que tem até o scanner também. Mas foi na Casa Firjan, que fizeram a parceria com a faculdade, que a gente conseguiu realmente, assim, explorar bastante coisa, porque lá eles tinham mais disponibilidade de tempo. Então, assim, se não fosse essas parcerias, a gente nem chegaria numa temática tão moderna, assim, né, com relação a essa aplicação das tecnologias no patrimônio. Mas foi bem legal, foi muito bacana. E vocês trabalharam com um prédio muito cheio de detalhes, né? Então, a maquete, o desenho virtual disso aí é trabalho escravo para a gente poder fazer isso, né? Fazendo uma colocação assim de muito trabalho, né? Então, eu acho que é bem por aí mesmo. Mas parabéns, foi bem bacana o trabalho de vocês. O trabalho também, né, de vocês, né, que vocês trazem também a Camila, né, e o professor Ricardo, que vocês trazem essa questão da preservação, né, dessa materialidade, eu acho que é importantíssima, e é o nosso trabalho como pesquisador, e como eu falo que isso aí é importante, até porque a maioria das nossas cidades está passando ainda por muitos processos desses, né? Então, a gente tem desde das arquiteturas de formação das cidades até todas as arquiteturas, né, que a gente vem vindo ao longo do tempo, que são importantes para a nossa área, né, na arquitetura, até como processos históricos de desenvolvimento dessa paisagem urbana, e que a gente está se perdendo hoje por uma arquitetura muito pobre, né, que a gente vê, às vezes faz demolição, a gente vê muito aqui no interior de São Paulo, demolições assim absurdas que são feitas de casas que eram importantes, né, para a história daquele município, e elas viram estacionamentos de carro, né, quando ainda não são até reconstruídas outras coisas com uma qualidade muito pobre de arquitetura, né, se a gente puder falar dessa forma. Então, a gente está perdendo o pé como cidadão até para os nossos referenciais, né? Então, eu acho que essa forma de registrar, eu acho que isso é importante, né? Tanto as maquetes que vocês desenvolveram, quanto o estudo da Camila, de fazer essa releitura, essa análise dessas edificações, eu acho que isso acontece em vários imóveis, né? Principalmente nos centros das cidades, né? Então, no caso do Yuri lá, que está longe ainda, né? Que as pessoas não veem, e essas coisas, quando nós, como olhar do arquiteto, né, a gente tem essa prerrogativa que a gente já vê com outros olhos, né? Vamos pensar assim, aquilo ali deve ter sido uma coisa importante, o que poderia ter sido ali? E quando você vai procurar, é uma importância como essa que abastecia a água da cidade, né? E esse processo histórico é importante e muitas vezes fica lá abandonado no meio do mato. Então, se a gente não começar a dar luz para essas coisas, né, eu acho que essa é a importância disso, né? Você quer falar alguma coisa, Camila? Complementar alguma coisinha? Não, eu só ia realmente enfatizar isso, porque uma das residências que é do Cícero Ferraz, uma das que fazem parte desse conjunto da Avenida Frei Serafim, quando eu comecei a pesquisa, ela existia, hoje ela não existe mais e virou um estacionamento. Então, a gente percebe como está sendo rápido, assim, a pesquisa ainda começou agora há pouco tempo, e nesse período a gente já perdeu um dos exemplares, né? E essas intervenções, a gente percebe que elas são sempre da mesma natureza, acaba criando uma uniformização muito grande
das edificações, que tem uma importância histórica muito grande, mas acaba tudo virando mais do mesmo, né? Porque todas vêm sofrendo o mesmo tipo de descaracterização, tudo da mesma natureza, e a gente percebe que a gente está perdendo a identidade dessas obras, porque a gente acaba, elas acabam sendo encobertas por todas essas modificações que vão sendo acrescentadas, né? É isso mesmo, né? Infelizmente, eu acho que quanto mais a gente registrar e mais a gente estiver na rua fazendo essas pesquisas, vem gente curiosa. O que você está fazendo aí? Ah, então, estou contando essa historinha. Daí você vai contando para um, para outro. A mosquinha da preservação, como o professor Ricardo falou, né? A hora que a gente tiver picado, não tem mais jeito, né? Então, quando a gente consegue picar mais alguém, é bacana que a gente começa... Ontem, só para vocês terem uma ideia, eu estou atualmente como presidente do Conselho de Patrimônio aqui. Ontem, uma imobiliária me chamou para conversar sobre um prédio que a gente criou uma lista de imóveis de interesse histórico, não temos perna para fazer estudos de tombamento ainda, então a gente está aos poucos fazendo algumas coisas, né? Então, no nosso plano diretor, todos os imóveis anteriores a 1950 tem que passar por alguma análise do Conselho. E daí, nisso, tem a pressão imobiliária por trás, e daí ontem eu fui numa imobiliária defender a coitadinha da casinha, por que da importância dela? Ai, mas essa casa não tem nada, só tem uma coisinha em cima, então a visão deles é... Quando você começa a explicar da importância, você sai de lá até que parece que os três que estavam comigo na reunião falam, ah, olha, é legal mesmo, né? Por que a gente não pode preservar e não simplesmente sair demolindo tudo para virar um monte de fachada espelhada que a gente vê por aí, né? Então, é a mosquinha da preservação aí por trás. E só para acrescentar muito rapidamente, Juliana, participando inclusive de outras mesas do ENAPAC que tratam dessa questão do patrimônio, entender que as intervenções são feitas por projetos de arquitetos. Então, a gente precisa também, dentro do espaço da universidade, do ensino de projeto, trabalhar essa possibilidade cada vez mais de intervir na pré-existência, né? Porque a gente, às vezes, até fica criando situações muito... lógico, elas têm função didática, pedagógica, mas muitas vezes fora da realidade, quando os ateliês de projeto devem experimentar mais, tomar como ponto de partida e como pretexto a pré-existência. Porque talvez esse direcionamento possa fazer com que o arquiteto que vai intervir numa casa do Cícero tenha minimamente a condição de perceber, né, sem que a casa seja necessariamente tombada, como é possível respeitar esse projeto e ter um efeito multiplicador, né, a partir dessa casa, outros veem, até porque nessa discussão até que a Camila coloca em relação à questão da pós-modernidade, é que há essa espécie de transformação cada vez mais da arquitetura como uma mercadoria. E os arquitetos estão um pouco a serviço disso, né? Criando soluções. Um professor decano nosso aqui, inclusive faleceu recentemente, o professor José Liberal de Castro, ele dá uma denominação incrível para a arquitetura contemporânea. Ele diz que ela é lisa e brilhante. E é justamente isso, né? O vidro, é o ACM, é o Renobond, e eu estou acrescentando um negocinho, que é lisa, brilhante e com LED. Então, essa arquitetura comercial, essa arquitetura ordinária está tomando conta, né, da paisagem das cidades. Então, isso é um negócio realmente que nos diz respeito, né? Eu acho que essa paisagem que está no trabalho de Petrópolis, desculpa, cadê ela? Aqui, da Luísa. É que mexeu a minha tela aqui, a Luísa saiu do lugar que estava, não estava achando ela. Está no trabalho da Luísa, é isso, né? As nossas paisagens da cidade, cada cidade tem a sua paisagem, né? A gente pegou o trabalho da manhã, o pessoal que estava mostrando ali as coisas de Pomerode, não sei se alguém, eu acho que a Luciana estava e o Felipe no trabalho da manhã, né? Você pega as coisas também daquela arquiteta que trouxe algumas coisas do sul, né? Também de uma paisagem rural, muitas vezes, e que as coisas estão se perdendo. E eu sempre falo para os meus alunos assim, que, na verdade, as nossas cidades são como as nossas famílias, né? Você tem o seu avô em casa, você põe uma roupa nova nele, mas você não vai tirar o avô de casa, né? Ele vai continuar ali, e você tem que aprender a conviver com ele, né? E ele te traz experiências,
né? Então, a cidade também está falando isso, né? O que falta para a gente, eu acho que principalmente para os novos arquitetos aí, que eu vejo muito isso nos novos arquitetos, tá? Que estão começando aí, que vêm com essa visão da modernidade, né? Dessa arquitetura contemporânea aí, desse brilho, né? Desse ACM, desse LED que você está comentando, isso tudo para essa nova geração, isso é o importante. Na verdade, o que está faltando é a leitura dessa paisagem, né? O que ela está nos trazendo, o que essa história é importante, por que aquela avenida tem uma determinada característica e ela é importante, né? E a gente vai perdendo isso ao longo do tempo, é justamente esse olhar da gente aprender como é que a gente tem que se comunicar com a cidade e que cidade a gente vai querer daqui para frente, né? A gente pode ir melhorando o aspecto do existente, essas pré-existências, né? Para que elas durem mais e elas conversem com o novo também, né? O novo é importante, né? Não é nada que a gente tem que simplesmente falar, não vamos fazer mais novo, vamos viver em museu. Também não é isso. A gente gosta de ir no museu com modernidade, né? A gente quer que as coisas caminhem juntas, né? Para um reconhecimento como nação, né? Como cidade, como cidadão, né? Acho que isso faz parte da nossa essência, né? Para se entender e para se conhecer, né? Vocês me permitem? Oi, Daniela, hein? Por favor. Aqui, tudo bom? Eu sou Daniela Costa, sou orientadora da Luísa, professora aqui da FAO, mas fui professora da UF, então estou contente de ver a Luciana ali. O mesmo, porque, na verdade, eu não sei como é que a Luísa me aguenta, né? Mas, na verdade, eu pedi a palavra só para provocar a Luísa mesmo, que foi uma provocação, a minha internet ficou muito instável aqui, mas eu vi que o Ricardo fez uma provocação sobre o que a gente chama de arquitetura de contexto, né? Que é muito a cara de Petrópolis, né? Então, era mesmo só para provocar a Luísa, para ela falar um pouco sobre isso, sobre essa arquitetura de contexto que está ali, né? Que é o que compõe hoje a proteção de Petrópolis, e ela como petropolitana, né? Para falar um pouco sobre a importância dessa arquitetura na preservação e no trabalho que ela apresentou também. Eu estava até aqui também, quando a Juliana estava terminando de falar, eu também pensei em falar pelo que o professor Ricardo falou e também pelo que a gente estava comentando, né? O processo foi interessante porque ele começou comigo participando da pesquisa, né, com a professora Daniela, e também depois que se tornou meu próprio trabalho de final de graduação, né? Então, assim, eu não tinha... Foi um processo muito interessante, porque eu me descobri também olhando o patrimônio de outra forma, né? Então, por exemplo, a gente está falando agora da cidade, eu mesmo entendi a minha cidade de outra forma, né? Antes eu via essas casas, né, e tinha um conhecimento parcial, né? Mas realmente adentrando a fundo, entender o que era realmente de fato tombado, o que era o tombamento, entender a história da cidade, para mim abriu os olhos, parecia que eu morando numa nova cidade. E eu passava pelas ruas, realmente, nossa, esse aqui é neoclássico, esse aqui é neocolonial, que interessante. Entendendo os elementos da arquitetura, entendendo o valor que ela tinha. Então, foi interessante entender os tombamentos diferentes da cidade também. Que, por exemplo, falando da arquitetura de contexto, né? Tinha esses edifícios que foram tombados sozinhos, né, inicialmente, e depois foram tombados em conjunto. Então, por exemplo, o conjunto de uma rua foi tombado, então todas aquelas casas são protegidas, mas não únicas, né? Então, foi essa noção de entender que o tombamento de Petrópolis também tem essa peculiaridade, né? É um tombamento em conjunto de ruas. Então, por isso você olha essa arquitetura de contexto, toda colorida diferente uma da outra, e você vê o conjunto da rua X, o conjunto da rua Queller, é muito conhecido. Então, foi muito interessante mesmo esse processo de entender a cidade, entender também a paisagem, né, da cidade como parte essencial desse elemento. E foi interessante esse processo, sim, e também de entorno, né? Eu olhei o entorno como uma forma diferente, porque também você vê, eu tenho aqui essa edificação implantada assim, tenho essas edificações, esse conjunto, e eu comecei a me provocar também nesse processo de estudo, se eu tirasse esse elemento aqui, se eu tirasse essas árvores, se eu colocasse uma fachada cega do lado desse edifício, o que isso ia provocar em questão da cidade? E eu comecei a realmente ficar até angustiada, falei, nossa, seria outra Petrópolis, porque realmente você estaria perdendo não só a arquitetura, mas a relação com a paisagem, a relação com as edificações próximas, e isso era muito valioso, tanto para a história, para a atmosfera da cidade, e para os cidadãos também. E esse processo da pesquisa também foi interessante,
e começou também uma conversa de trazer isso mais para a cidade, né? Para as pessoas entenderem a importância dessas casas, né? E é isso. O olhar muda, né? Quando a gente vai fazendo arquitetura, você começa a pensar. Uma coisa que eu lembrei que a Luciana comentou até, que ela saiu fazendo um desenho em cima de um papel manteiga, em cima de uma coisa que ela não podia tirar foto, né? A gente tem muita discussão isso, que hoje a nova geração já quer ir para a tecnologia, né? Esquece que o olhar e a mão nossa tem que começar a pensar de outra forma, que a hora que a gente olha e que a gente começa a desenhar, a gente começa a entender algumas relações, principalmente no contexto da cidade, e quando a gente vai para detalhamento, eu trabalho muito, às vezes, com restauro de igreja, então você tem alguns detalhes que, na hora, se você não tem nada na mão, você não está com uma máquina especial, você tem que ir no papel ali, pegar uma lapiseira e sair desenhando, né? E quando a gente faz isso, a gente entende o que a gente está fazendo, e esse olhar nosso vai mudando, né? E vai fazendo a gente entender a cidade e as relações por onde a gente vai passando, né? Então, é bem interessante. Mas eu queria ver se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma consideração, alguma complementação. A Luísa também, que participou aqui como moderadora, né, Luísa? Se quiser também colocar um pouquinho... Juliana, eu levantei a mão só para comentar a questão do papel manteiga. O que nos salvou é porque a tal planta era uma planta de cobrança de IPTU. Então, tinha mais do que uma edificação cotada em planta de situação. Então, deu para descobrir qual era a escala e aí conseguir as medidas do palácio, que uma fotografia não nos daria. Não. Uma foto não dá certo, né, às vezes até a mão fala, né? Eu acho que isso é muito importante, e quando a gente está desenhando, a gente está vendo detalhes que a gente não vê. Normalmente, numa foto, você vê uma coisa muito de geral, né? Quando você começa a desenhar a coisa pequenininha, você começa a entender esse conjunto todo, né? Acho que o Felipe deve ter visto isso quando estava desenhando no SketchUp, porque se a gente não tivesse o detalhamento, aquela medidinha, tem coisa que você não consegue colocar, né? Se a gente falar nos programas BIM, então, que a gente está trabalhando com coordenadas, X, Y, Z aí, se a gente não tiver aquela medida certinha, a gente não consegue fazer. E a hora que a gente está desenhando, muitas vezes a gente precisa daquela medida para a gente entender onde a gente chega no próximo traço, né? Então, é tudo o olhar, né? Como a Luísa comentou, que ela está vendo a cidade dela diferente. Isso é legal, né? Porque ela está saindo da faculdade e vendo, né? Acho que você está se formando, né? Isso que você comentou. Está olhando essa cidade de uma outra forma, né? E a formiguinha da preservação já pegou ela, né? Os próximos trabalhos e pesquisas, com certeza, podem sair coisas boas por aí, né? Você quer falar, Luísa? A outra Luísa agora. Não, gente, só queria parabenizar todos os trabalhos, achei muito interessantes os recortes que vocês fizeram. E o que eu tinha notado aqui para comentar era sobre o trabalho da Camila, que eu achei o trabalho dela muito amarradinho, só que ela estava falando da casa que eu acho que era do engenheiro, né, do Cícero Ferraz, e aí eu ia falar, tem um prédio colado com essa casa, né, um prédio alto, assim, que eu estava vendo, e eu ia dizer, acho que o valor do entorno pode entrar aí nesses valores que você está elaborando, mas agora eu já descobri que ele virou um estacionamento, né, não teve nem tempo de fazer o meu comentário, a casa já caiu, então tá difícil. A dinâmica é muito rápida, né? Bom, gente, eu acho que então a gente podia estar finalizando, né, a nossa mesa do quarto dia aqui do evento do ENEM-PARC, né, agradecendo a coordenação aí pelo convite aí de estar coordenando essa mesa, o apoio técnico, né, que foi feito aí pela equipe também, que nos ajudou bastante para a gente poder estar aqui agora e tudo funcionando, graças a Deus, né? E agradecer e parabenizar todos os trabalhos, né, que foram apresentados aqui. Eu acho que cada um tem a sua peculiaridade, que vai acrescentando um pouco para as nossas cidades aí, e espero ver vocês nos próximos eventos de novo. Tchau, tchau. Tchau, então, gente. Tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, Felipe. Tchau, Juliana, prazer. Tchau, prazer. Tchau.